Queridos, graça e paz, todos tenham uma tarde abençoada, uma semana de vitória para todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o Jonatas Fernandes, estou mais uma vez aqui no canal e eu vim trazer uma rápida palavra para você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que tem por epígrafe: Jesus anda por cima do mar. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos fazer uma leitura direta até o versículo 33. Acho que 33 está bom. Glória a Deus. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Enquanto você vai procurando por aí, já queria pedir para você deixar o like, tá, nesse vídeo. Curte esse vídeo, me ajuda bastante. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Enquanto você vai fazendo isso aí, você vai estar ativando a função no seu YouTube de estar recebendo sempre os meus vídeos. Estou sempre trazendo aqui um vídeo acerca de uma palavra de edificação, de um esclarecimento bíblico, de um estudo e por aí vai. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado sobre as nossas vidas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidais? Enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Rapidamente eu quero trazer um tema sobre essa palavra e eu pretendo ser bem breve. E o tema, eu vou colocar até descrito aqui no vídeo, o tema é o seguinte: as 3 lições que Jesus nos dá por cima das águas, quando anda por cima das águas. Jesus, se você prestar atenção, Jesus ele traz somente 3 frases. Louvado seja Deus. E mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero trazer a ênfase para os irmãos aqui no versículo. Estou com a minha caneta aqui, tá? Caneta azul e preta. Vamos aqui destacar os versículos 27, que é a sua primeira fala. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos destacar também o versículo 29, e ele lhe disse: Vem, que é a segunda fala de Jesus. E vamos destacar também o versículo 31. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus tem somente 3 falas nessa narrativa. E dentro dessas 3 falas, cada fala de Jesus é uma lição. Cada fala de Jesus é um ensinamento. Cada vez que Jesus abre a sua boca para falar algo, ele está ensinando, ele está exortando, ele está também anunciando o reino de Deus. A primeira fala, vamos voltar lá,
que está no versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora a gente para poder refletir. Por que Jesus falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais? Se a gente voltar para os versículos anteriores, nós vamos conseguir ver de que eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Por quê? Porque eles estavam num vento forte. Eles olharam para o vento forte e eles começam a ver no meio das águas um fantasma, né? Nós sabemos que este fantasma era Jesus, mas na visão deles, eles não conseguiam enxergar Jesus por conta do medo. Eles conseguiam enxergar um fantasma. Vamos destacar aqui também de que quem mandou eles ir para o fundo do mar, para o meio do mar, era Jesus. Jesus mandou eles ir para o fundo do mar. Quando Jesus manda eles irem para o fundo do mar, Deus garante a todos no qual Ele dá as seguintes ordens. Deus garante a todos no qual Ele dá segundo as ordenanças. E quando Ele manda esses discípulos irem para outra banda, é lógico, Jesus estava garantindo toda a sua segurança, todo o sucesso ministerial. E dentro dessa ordenança vieram tempestades. Dentro dessa ordenança vieram oposições. Dentro dessa ordenança vieram dificuldades. E no meio das dificuldades, Jesus aparece no meio do mar, andando sobre as águas. Mas o medo, incluído já nos discípulos, não deixa com que eles olhem Jesus e enxerguem Jesus no negócio. Eles olham para Jesus com medo e falam: é um fantasma. E fantasma gera medo, meus irmãos. Fantasma gera medo naquele que está apavorado, querendo alguém para solucionar os seus problemas. Quantas das vezes o ser humano está no meio de uma tribulação, no meio de uma tempestade? E quando nós estamos apavorados, qual é a primeira coisa que nós fazemos? É procurar Jesus. Cadê Jesus? Onde que está Jesus? O medo leva o ser humano a ir direto a uma entidade superior. O medo leva o ser humano a ir direto a uma entidade que pode solucionar os seus problemas. Como 99% da região mundial, da população mundial, ela é cristã, então o medo nos leva a acreditar que Deus está no controle e que Deus pode solucionar os nossos problemas. Mas aonde que está Jesus? Onde está Jesus que eu não consigo enxergar Ele? E é simples. Jesus sempre esteve por cima daquilo que nos dá medo. Jesus mostra que Ele estava andando por cima das águas, para a gente ver de que Ele é superior àquilo que nos coloca medo. Ele põe por base, Ele vem andando sobre aquilo que nos dá medo. E Ele ainda olha para nós falando: sou eu, não temais. Nessa primeira frase que Jesus fala, Ele também nos dá uma seguinte lição, dizendo de que o segredo, o verdadeiro problema, não está na ausência de Jesus, mas na falta de ótica que nós temos quando o problema chega. Tem vezes que o problema chega, a dificuldade chega, a perseguição chega e nós não conseguimos ver Jesus mais no controle. Pelo contrário, enxergamos fantasmas, mas não enxergamos Jesus. E Jesus, no versículo 27, Ele fala: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em outras palavras, se alegrem, sou eu, não tenha medo. Então, numa pessoa que está com medo, Jesus está falando: não tenha medo. Numa pessoa desanimada, Ele está falando: tem de bom ânimo, ou seja, se alegre. O segundo ensinamento de Jesus está no versículo de número 29. E Ele disse: vem. Uma palavra, 3 letras. Vem. Por que Ele olha e diz: vem? Porque os discípulos, olhando, vendo que era Ele, tiveram dúvidas. Mas o verso 28, ele diz o seguinte: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu,
manda-me ter contigo por cima das águas. Ou seja, Pedro era uma visão de muito destaque na palavra de Deus. Era uma visão de muito destaque nas Escrituras Sagradas. Então, quando ele olha e fala, é o Senhor mesmo, então me permita ir até o Senhor. Ou seja, uma oportunidade de ter certeza que é o Senhor. Porque ele estava querendo dizer, o Jesus que eu conheço pode todas as coisas. O Jesus que eu conheço, além de ter poder para andar por cima das águas, ele também teria poder de me fazer andar por cima das águas. Já que ele é o segundo Adão, já que eu sou imagem e semelhança do Criador, ele tem poder para me fazer andar por cima das águas. Senhor, é o Senhor mesmo? Faz com que eu vá até o Senhor. O Senhor nos ensinou o relacionamento e ele falou, vem. Por que ele disse vem? Porque é uma confirmação de quem tem certeza de que conhece a Deus. Se Pedro não conhecesse a Deus, não faria a prova dele dizendo, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. A confirmação das pessoas que têm certeza de que é Deus que está no negócio vão fazer prova do Senhor diante das batalhas. E vou te falar mais, a palavra vem, ela é uma afirmação dando certeza de que Deus confirma as experiências sobrenaturais sobre aqueles que o conhecem e fazem prova dele. Pode ter certeza, o segundo ensinamento de Deus diz o seguinte, de uma forma resumida, para o vídeo não ficar muito longo. O segundo ensinamento de Deus, ele diz o seguinte, Deus dá a certeza para aqueles que fazem prova dele. E só faz prova de Deus quem o conhece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a segunda afirmação. Agora, o terceiro ensinamento de Jesus, ele está baseado no versículo 31. Glória a Deus. Versículo 31 diz assim, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Já tivemos o primeiro ensinamento, já tivemos o segundo ensinamento doutrinário de Jesus e agora temos o terceiro ensinamento, que é a terceira fala de Jesus, que diz o seguinte, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que Jesus fala isso? E desta maneira, por que Jesus faz esta pergunta? Visto que agora Pedro começa a andar com Jesus, porque ele afirma, dizendo vem, Pedro toma a devida atitude de estar com Jesus sobre as águas, ele começa a caminhar no versículo 29 mesmo, e o versículo 30 afirma que ele começa a sentir o vento forte e começa a ter medo de novo. Vamos destacar aqui a palavra medo, que voltou agora para Pedro. Antes todos os discípulos estavam com medo, agora Pedro quer ter uma nova experiência e começa a andar e o medo volta a ter pauta na vida de Pedro. E a Bíblia diz no verso 30, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aí o versículo 31 diz, logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Repare que Jesus não hesita em salvá-lo, porque sabe que todo ser humano, em algum momento da vida, nas suas circunstâncias, na caminhada de fé, ele pode ter medo. Pedro reconheceu de que só o Senhor poderia salvá-lo naquele momento, pois o Senhor é aquele em que garantiu a caminhada dele sobre as águas. Então, se ele garantiu e eu tive medo, só ele pode me salvar. Senhor, salva-me. Ele estende a mão e salva, mas também dá uma grande lição para Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não nega de que qualquer ser humano tem a tendência de ter medo, ou de enfraquecer, ou de se desencorajar. Mas ele sempre pergunta, por que duvida? Porque a gente consegue entender de que o próprio Pedro pediu para ter uma experiência e agora está tendo medo. Ele está querendo dizer, você me pediu uma experiência sobrenatural, eu te permiti a sua vinda. Por que agora está temendo? Vem até o final, eu já permiti.
Não precisa duvidar sobre aquilo que eu te dei certeza. Glória a Deus, isso é muito interessante, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele pergunta, por que duvidastes? E sendo que na segunda fala ele disse, vem. Deus já disse, vem para algumas pessoas. Por que é que essas pessoas agora estão duvidando? Deus já disse, vem para Pedro. Por que é que agora Pedro duvida? Ele não está duvidando da capacidade de Pedro, mas ele está dizendo, você veio sobre a minha palavra. Eu autorizei a sua caminhada sobre as águas. Por que agora sente medo? Por causa de um vento? Por causa de umas águas? Não esqueça de que as águas estão sobre debaixo dos meus pés. Não se esqueça de que o vento, ele sopra, mas eu olho para o vento e digo, cala-te, aquieta-te. E é tão interessante eu pegar e falar isso aí, que logo no final, Deus ele olha para o vento e ele cerra totalmente o vento e as águas. Glória a Deus, é um sinal de que Deus ele tem um controle sobre aquilo que nos coloca medo. Agora, para quem está assistindo essa palavra até nesse exato momento, quem me aguentou até o final, grava isso em nome de Jesus. Não ponha dúvida sobre aquilo que Deus já colocou certeza na sua vida, pelo poder que é no nome de Jesus. Se Jesus falou, vem e ande comigo, vai e ande com Ele. Não tema sobre as águas, não tenha medo sobre os ventos. Louvado seja Deus. Eu peço que Deus abençoe cada dia mais e mais a sua vida, a sua casa, seu ministério, sua família, sua parentela. Que Deus abençoe os pregadores, que Deus abençoe os cantores, que Deus abençoe os pastores, evangelistas, missionários, os cooperadores e cooperadoras da obra do Senhor e todos os membros no qual fazem a vontade de Deus nesta nação. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez te peço, deixa o seu like nesse canal, tá? Se inscreva, ative o sininho, tá? Assim você vai estar ativando aí uma função no YouTube para estar sempre recebendo os meus vídeos. E recebendo os meus vídeos, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus no qual eu estou aqui. Então, não perca nenhum vídeo, se inscreve, deixe o seu like, tá? Ativa o sininho das notificações e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.